Agora, como não teve quem mudasse a ideia do profeta William Branham e prometerem para ele avião a jato, ele rodar o mundo, pregar a todas as nações debaixo do céu, com aquele dom que ele tinha. Mas, porém, todavia, contudo, tem algumas coisinhas que nós queremos que o Senhor deixe de lado. O profeta disse, naquele exato momento, ele viu o diabo em pessoa falando com ele. Estava encarnado no líder da maior liga pentecostal do mundo. O que, irmão? Por exemplo, eu tenho que parar de falar contra mulheres que cortam cabelo. Eu tenho que parar com essa história desse batismo em nome de Jesus Cristo. Eu tenho que parar com essa história de implicar com mulheres pregadoras. Com certeza, a pessoa que falou, observando a fisionomia, a reação do irmão Branham diante de uma oferta muito maior do que a que Balaque ofereceu para Balaão. Qual seria a atitude do irmão Branham? Sem esboçar reação, nem pró e nem contra, o irmão Branham, na maior calma do mundo, falou, irmão, muito me admiro. O irmão chegar aqui dizendo que crê que eu sou um profeta do Senhor e me pedir para negar a palavra. Eu prefiro pregar para os bancos vazios da igreja, comer bolacha seca e beber água do riacho. Permanecer firme na verdade. O outro levantou e caiu fora. Então ninguém, não houve oferta, ninguém conseguiu demover o irmão Branham daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Agora, a gente sabia que o diabo ia ter a chance dele. Desde o dia que Deus falou para João Batista que ele ia diante do Senhor em do Espírito e virtude de Elias, precursando a primeira vinda do Senhor Jesus. Quando se referiu ao irmão Branham, ele disse, tua mensagem, veja a mudança. Quando nós citamos isso lá em Goiânia, o pastor Jonas Pimentel disse, engraçado, a gente lê a mesma coisa na mensagem tantas vezes e de repente Deus desperta e vivifica aquilo. Quantas vezes já tínhamos falado que João Batista precursou a primeira vinda, mas o irmão Branham, a mensagem que ele trouxe é que precursaria a segunda vinda. O que já deixou subtendido que o irmão Branham não estaria vivo no dia da vinda do Senhor. Nessa primeira dimensão. Aí, exatamente depois que o irmão Branham partiu, ficou a mensagem para precursar a segunda vinda de nosso Senhor, é que tem a confusão, tem que ou é agora ou nunca. O conselho diabólico na sede dos poderes infernais
decidiram que é agora ou nunca. Ou eles conseguem alguma coisa no meio desses crentes para bagunçar a ideia deles entre a partida do irmão Branham e a vinda de Cristo, ou não conseguirão mais. Dividir, espalhar, dispersar, bagunçar, mudar a maneira de crer, interpretar, fazer e acontecer. O prazo dele termina no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia da vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos que ainda estão em estado corruptível serão revestidos de incorruptibilidade, e aí terminou o ministério satânico. Tudo que ele tinha que fazer entre a partida do irmão Branham, porque com o irmão Branham vivo ele não podia fazer nada, todo mundo corria lá na dúvida e perguntava. Teve escolas dominicais inteiras que o irmão Branham dedicou a esse assunto, perguntas e respostas. Toda dúvida de todos os irmãos ia acumulando, aí de repente, numa quinzena ou num mês, ele tirava uma escola dominical para aquilo. Responder todas as perguntas. Então ele não podia urdir. Tentou, com o irmão Branham em vida, tentou. Quando começou um zuzum que o irmão Branham era Cristo. Cristo estava na terra de novo, na pessoa de William Marion Branham. E o irmão Branham começou a combater aquilo. Deus mostrou para o irmão Branham dar um jack de qual pessoa que estava levantando aquilo. Uma das pessoas mais ligadas com o irmão Branham, tentando convencer os outros que o irmão Branham era Cristo. Não conseguiu. O último golpe, a última tentativa, foi quando um dos irmãos mais queridos, mais amados do irmão Branham, chegou chorando, abraçou com ele e disse: "Ô, irmão Branham, finalmente Deus me revelou que o irmão é o Senhor Jesus, e eu pude abraçar Jesus Cristo em pessoa." Imaginem o grau de decepção do irmão Branham. Chegou a desejar ir para o mato caçar e lá sofreu um acidente, viu? E lá terminar a vida dele por lá mesmo do que enfrentar uma situação daquela. Quando o irmão Branham está preocupado com aquilo, olhou para o irmão e de repente: "Irmão", chamou ele pelo nome e disse: "Do dia tal para o dia tal, você dormiu no hotel tal, no quarto número tal, e não orou antes de se deitar para dormir. E naquele quarto tinha dormido a pessoa que anda esparramando essa peçonha no mundo. Foi aí que você recebeu a contaminação." E pôs a mão sobre ele, expulsou aquele demônio, e sabe Deus onde é que aquilo foi parar. Então, aí Deus mostrou em visão para o irmão Branham que aquilo ia ficar no meio do povo. Quando ele viu numa visão uma serpente das mais perigosas que existe. E ele pegou o rifle dele e detonou aquele trem, mas só pegou no meio, quebrou só o espinhaço do trem. E aquilo continuou aleijado, rastejando. Entrou num charco de água, numa lagoa, num lago. E a água representa povos. Ou seja, depois que o irmão Branham saísse de cena, o trem todo machucado ainda ia continuar no meio do povo. Aí era a hora, depois da partida do irmão Branham, de fazer alguma coisa. Porque se não fizer, até o dia da vinda do Senhor, não faz mais. Ele sabe o que eu estou falando, ele está escutando o que eu estou dizendo.
sei se ele está do outro lado do rio, se ele está do lado de cá, sabe onde é que ele está metido. Entrou para debaixo da mesa, sumiu debaixo do banco, mas ele está escutando e me odiando. Porque é a pura verdade. No dia da vinda de nosso Senhor, acabou, em relação aos cristãos eleitos, o ministério satânico de perseguição e de tentação. A mensagem muda Deus seu parecer. Começando no parágrafo 78, o profeta começa dizendo assim: agora nós verificamos aqui que esta personificação carnal que Moabe tinha, ele viu este profeta no meio de Israel. Estava apto a abençoar, amaldiçoar, conduzir e assim por diante, de modo que ele tenta se equiparar a isto por meio de política. Agora, isso é exatamente o que aconteceu nas igrejas hoje. Elas tentaram se equiparar a isto com algum tipo de sistema. Não se pode fazer isto. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja. Para os pentecostais, o Espírito Santo está vivo na igreja, é a pessoa pulando e gritando, às vezes até fora de rumo, como uma pessoa que está dando gargalhada numa sala de velório. E não é. Vamos seguir aqui. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, sempre, conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Você sabe que a palavra para a última era, para os últimos dias, são as profecias mais sérias, mais pesadas que já existiram. Os homens estariam frontal contra o segundo maior mandamento da lei de Deus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Porém, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmo. O resto... Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para essa era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Isto sempre acontece exatamente dessa maneira. E veja, o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Ele tem de estar aqui hoje para confirmar este ministério do último dia, sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. O que o profeta profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo para o último dia? Ele diz que um dos mistérios que o sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7, veio revelar era o batismo do Espírito Santo sem sensação. Ou seja, você não tem que se arrupiar todo, não tem que trançar os olhos, sair gritando, pulando e inventando coisa. Simplesmente algo dentro do teu coração confirma com um amém toda vez que Deus falar. Derramamento do Espírito Santo do último dia.
Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isso, e não se pode obter isto através da operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. O único sistema de Deus é dar o seu Espírito para os seus eleitos. E acabou bem aí. Ninguém está autorizado. Não há poder no inferno que receba de Deus autorização para romper o selo que Deus pôs sobre o crente até o dia da redenção. Aqueles quem Deus selou para estarem naquele dia prontos para subir, até o que acontecer de errado, até as falhas daquela pessoa, Deus faz contribuir para o bem, proporcionalmente ao amor que essa pessoa tem pelo Senhor. Agora nós notamos aqui que Moisés tinha um rei. E esse rei era Deus que o ungia. E Balaão também estava sob um rei, Balaque. E era mais como um arranjo político. Veja, Balaque. Balaão, profeta de Deus, ele ia a Balaque para obter sua informação. Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí estava a diferença. Ainda assim, ambos eram profetas, porque ambos eram chamados de Deus, ambos se encontravam com Deus, ambos conversavam com Deus e ambos cheios do Espírito. Agora estou chegando onde quero, veja, aleluia. Agora ambos eram homens cheios do Espírito. Agora isso é verdade, a Bíblia diz isso. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele. Está vendo? Agora nós temos que cada um destes profetas, ambos sendo profetas, então Balaão já era conhecido como profeta. Ele não foi achado por acaso no dia que Balaque viu que Israel era uma ameaça para ele. Ananias era um profeta muito conhecido, como profeta de Gibeão, que era a cidade onde ele morava, a região onde ele ministrava. Todos conheciam Ananias como profeta de Gibeão. Agora imagine como aqueles que gostam de facilidades, dão uma enlarguecidazinha no portal da porta, um pouquinho mais de espaço no caminho da vida, na largura do caminho. Devem ter se arrupiado todo, falado em língua, vibrado e dado aquelas salvas de palmas para o profeta Ananias. Uma igreja lotada de gente derramando palmas para Jesus. Isso virou moda na denominação. E aquilo chega a estronda. Parece o Ananias dando 2 anos no lugar de 70 que Jeremias havia dado. Porém, o tempo provou que os 70 anos que Jeremias deu, era assim diz o Senhor. E os 2 anos de Ananias, é assim disse Ananias. Se fosse o Senhor que tivesse quebrado o jugo do rei de Babilônia e diminuído o prazo de 70 para 2 anos, Jeremias tivesse atravessado na frente, era quem tinha morrido. Assim notamos que cada um desses 2 profetas,
ambos sendo profetas de Deus, eles procuraram agradar sua chefia. Moisés procurou agradar a Deus e Balaão procurou agradar Balaque. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é contrariado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia você imaginar tal coisa? Então, a confusão tem que ser arranjada dentro da mensagem. Escutem, só vou repetir para vocês entenderem melhor. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia você imaginar tal coisa? Mas veja que que arranjo eles tinham lá em cima. Era uma nação organizada. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir, conduzidos por uma coluna de fogo e um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, naturalmente, que saiu de Deus. Essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo, o ungido. E ele estava obtendo sua mensagem através dali e dando-a aos filhos de Israel a caminho de uma terra prometida. Aleluia. Mas este homem estava todo estabelecido, e ele tinha seu reino, ele tinha suas igrejas, ele tinha tudo ali mesmo em ordem. Assim ele enviou mensageiros para buscar este homem, para vir e amaldiçoar este povo. E note, poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus, quando ele devia ter sabido que não era para fazer isso? Agora Balaque lhe enviou mensageiros e lhe disse: vem e amaldiçoa este povo. Balaão, melhor dizendo, fez o certo, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus primeiro. Agora isso é o que ele devia ter feito. E então Deus lhe dá sua perfeita, clara resposta: não vás com ele, deixa-os em paz, não amaldiçoes estas pessoas. Porque são benditas. Agora isso deveria ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não pode mudar isso. Note, sua vontade perfeita foi: não vás, não ataques este povo. Eles são o meu povo. Fecha aspas. Essa era a sua vontade perfeita. Mas Balaão não gostava dessas pessoas, para começar. Veja, aí está. Quantos Balaãos nós temos hoje? A mesma coisa, mesma coisa. Eles sabem que não devem ser assim. Eles os tinham nos dias de nosso Senhor Jesus. Nicodemos veio e disse: Rabi, bem sabemos que és homem enviado da parte de Deus, um mestre enviado da parte de Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Veja, eles olharam, ali estava um Balaão novamente. Veja,
Agora Balaão não gostava do povo. Note seu quartel-general. Depois que tinham enviado alguns homens distintos até ali, para lhe dizer: agora há certas pessoas se aproximando daqui. Estou informado de que tu és profeta. Tu és um grande homem. Portanto, vem aqui e amaldiçoa este povo. Balaão disse: agora, espere um minuto, até que eu entre e ore e permaneça a noite inteira. Talvez o Senhor se encontre comigo e me diga: muito bem. Na manhã seguinte, o Senhor se encontrou com ele e disse: não vás, não amaldiçoes essas pessoas, elas são abençoadas. Muito bem. Balaão saiu e disse: bem, eu não posso ir, porque o Senhor me disse para não ir. Agora note quando voltaram e levaram o quartel-general para ele ir até lá e parar esta reunião que tinham. Veja você, bem, então vieram a descobrir. O quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignatários mais ilustres, maior recompensa, talvez um bispo, algum outro, ou pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para vir e para isso de qualquer maneira, está vendo? Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse: eu posso exaltá-lo a uma melhor posição, eu poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, eu posso torná-lo um pouco mais ilustre agora. Eu tenho prerrogativa para fazer isso porque sou o rei daqui, neste grande movimento, e eu posso fazer alguma coisa melhor por você se você apenas fizer isso. Note, a nova oferta o cegou. Todo estudante da Bíblia para bem aí pergunta: gente, o que se passou na cabeça e no coração de Balaão quando a semana passada Deus disse para ele: não vá, não pode amaldiçoar o povo porque bendito é. E ele dispensou os mensageiros de Balaque. Daqui a pouco chegam outros mensageiros mais bem vestidos, mais polidos, mais bem estudados, com o bolso mais cheio, fazendo maior promessa. E todo mundo torce para que o Balaão devia ter dito: voltem para trás, Deus já disse para não ir e eu não vou. Esse ia ter que se virar de alguma outra forma. Esse ia que arranjar outra pessoa para ensinar a Israel que eles eram parentes chegados e fazer um culto ecumênico. Mas o Balaão, quando viu uma oferta muito maior agora, deixa eu ir falar de novo com ele. Vai lá que Deus mudou de ideia. Note, a nova oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse: Deus fará. Mas ela o cegou, a oferta. É como um profeta de Deus. Ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui, quando eles tentam lhe dizer no quartel-general que os dias de milagres já passaram, e isto que estamos fazendo aqui, e o Senhor Jesus está nos abençoando, isso é um monte de fanatismo, entre aspas aqui, falando no lugar dos balaamitas. Isso é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção, não está
tal coisa como cura divina. Fecha aspas. Aí o profeta: saia desse grupo na hora. O irmão Branham estala o dedo. Saia dele. Porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. E o último golpe do inimigo vai ser o Concílio Mundial de Igreja. Reunir todas as denominações. Já estão conseguindo até os muçulmanos, os budistas. Eles vão reunir tudo com o catolicismo romano. E quando eles disserem a paz, chegou a hora, agora está todo mundo em paz. Não vai ter guerra mais, não vai ter mais nada. É bem aí a hora. É que eu parei aqui? Isso é fanatismo. Saia desse grupo agora. Não há tal coisa como dias apostólicos. Não há batismo do Espírito Santo. Eles falarem em línguas, não há nada de especial nisso aí. Oh, mas, irmão, não dê ouvidos a isso. Há muitos como Balaão hoje, sentados em seus escritórios, lendo esses livros da Bíblia, e sabem que isto é a verdade. Mas ainda assim, só por causa de posição, eles não assumem sua posição. É exatamente isso. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado neste grupo, ou Balaão devia ter sabido disto. Eles saem da vontade de Deus. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Você já encontrou a vontade de Deus. Vontade perfeita de Deus para cada um de nós é que nós crescemos na mensagem do profeta, na sua forma original, como o profeta de Deus a pregou, e permanecer firme com isso, e nada nos tirar disso até o dia da vinda do Senhor. Sei de boas pessoas que vêm às reuniões, são curadas e voltam. E diziam-lhes: oh, bem, não há nada de especial nisso. Você está apenas emocionado. Não há nada de especial nisto. Fecha aspas. E as pessoas se põem a duvidar. Eu tenho visto pessoas virem receberem Cristo no coração, voltarem, talvez falarem línguas e voltarem. E a igreja diz: ora, você é uma pessoa, é uma vergonha para o cristianismo. Fecha aspas. E assim por diante. E oh, que coisa, não faça isso, veja. Saia desse grupo que tem vergonha de ser crente. Deixe-me aproveitar para botar um parênteses aqui. Quando você estiver viajando, parar num restaurante para comer que está rodeado de pessoas ímpias e incrédulas, não tenha vergonha de agradecer a Deus pela sua boia. Feche os seus olhos e, melhor ainda, se levantar sua mão para o céu, dar graças a Deus pela sua comidinha, sem importar se tem algum ímpio olhando para você com o meio do olho ou com o canto do olho. Note, Balaão usou um texto enganoso aqui, em benefício de sua consciência. Veja, ele diz: porventura, fiquem mais uma noite e talvez eu peça a Deus. Veja, talvez ele tenha mudado seu parecer. Vocês imaginem essa intenção errada de Balaque de receber a oferta
Que autenticação recebeu quando Deus disse vai? O Senhor mudou seu parecer e deixou eu ir com eles. Você já sabe da história, não sabe? De repente a mula saiu do caminho e vai entrando aqui pelo mato afora para outro rumo. Ele espancou a jumenta e fez ela tornar para o caminho. Na cegueira dele, ele pensou que a jumenta retornou para a estrada por causa das pancadas que ele deu nela. Mentira. Chegou mais na frente, tinha um lugar estreito. Que não tinha jeito da mula sair do caminho. De repente ela tentou sair do caminho e não teve jeito. Apertou na parede que cercava os sítios. De um lado e do outro, apertou o pé do Balaão na parede. Ele espancou de novo e pancada de todo tamanho, e ela continuou cego e pensando que a jumenta tinha seguido o caminho por causa das pancadas que ele deu. Chegou lá na frente, tinha um lugar tão estreito que não deu nem para a jumenta apertar o pé do Balaão na parede. Ela pegou e deitou. Ficou com o balão em cima. Ele pegou o bordão que tinha na mão e, cacete, não sei se batia na cabeça, no pescoço, nas polpas, pancada de dar em doido. A jumenta levantou e disse: escuta aqui, rapaz, aleluia, tá tão cego que nem viu. Desde que eu fui tua jumenta e você cavalgou sobre mim até hoje, eu já fiz isso contigo alguma vez? Ele disse: não. E por que você já me espancou essas 3 vezes? Porque zombou de mim. Se eu tivesse uma espada agora eu te matava. Lá estava, bem no meio do trilho estreito, o anjo do Senhor com a espada na mão. Lá você não deitou em cima da jumenta, no lugar da jumenta, no chão, nos pés do anjo. Se agora sim. Se essa jumenta não já tivesse desviado de mim 3 vezes, você sabe quem era que tinha morrido? Mas eu não sabia que o Senhor estava aí. Deus tenha misericórdia de nós. Nenhum invente alguma desculpa para sair daquilo que Deus te deu, te colocou. Mas eu não sabia. Eu não sabia, não. Deus nunca vai deixar os seus eleitos sem saber cada dia o que eles precisam de saber para o dia. Para que o Espírito Santo se mantém na igreja? Principal dos porquê. O profeta diz que é para confirmar para esta igreja a palavra que Deus disse para essa era que essa igreja está vivendo. Talvez ele tenha mudado seu parecer, mas Deus não muda seu parecer. Quando Deus nos deu a declaração do batismo do Espírito Santo no dia do Pentecostes, essa é a maneira que ele tem de manter. Ele manteve ao longo de toda a era da Bíblia, e ele manterá em qualquer outra ocasião em que o homem vier sobre essa base que ele ofereceu ali. Se você vier crendo, arrependendo-se, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e crendo em Deus, Deus está obrigado a cumprir essa receita, certo? Porque Ele é o médico e Ele a cumprirá se você a obedecer.
Mas você não pode se arriscar para tentar tomar essa receita. Levá-la a algum farmacêutico charlatão que poderia colocar alguma outra coisa nela. Isto poderia matar o paciente. Essa é a razão por que temos tantos membros de igreja mortos hoje. Eles estão tentando dar a receita errada. Deus tem a receita bem aqui na Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você tem de tomar o medicamento da maneira como o médico disse para administrá-lo, para tomá-lo. A Bíblia diz, porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Naturalmente que há, diz. Então, por que está a filha do meu povo nesta condição? Veja, nós temos a Bíblia, nós temos o médico. É somente o farmacêutico que está preparando mal a receita da Escritura. É assim que é. Você está tentando dizer, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como batismo do Espírito Santo. E todas estas coisas, isto é bobagem, fecha aspas. A Bíblia está exatamente certa. Não retira nada do que disse. Eles tentam usar a maneira enganosa para sair. Alguma outra coisa. Bem, nós cremos nisso. Bem, não importa no que você crê. Importa é o que Deus disse. Ele disse, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu isso nos últimos dias. Amém. Parei bem aqui no parágrafo 106. Agora, todo estudante bíblico tivesse crido na mensagem, e todos que creram na mensagem tivessem observado essa finalidade que o irmão Branham mostrou, para que o Espírito Santo em cada era, que ele faz em cada era, manter as pessoas na palavra de Deus dada para a era. Uma porção aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Qual é a porção para a era de Laodiceia? É a nossa porção. Agora, quando veio no dia de Pentecostes, era a introdução, a base, se arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então estava apto para, se preciso for, dar a própria vida. Quando Estevão percebeu que o final da sua mensagem era aquelas pedras que estavam na mão dos ouvintes, estavam ouvindo o que ele estava pregando, acabaram com ele. Ele se imbuiu tanto naquilo que ele estava pregando, que a Bíblia diz que quando eles olharam no rosto dele, viram como o rosto de um anjo. Deus tomou tão conta daquele rapaz que qualquer carnal ia pensar que Deus ia dar um poder para ele como deu para Sansão, e não ficava um na frente dele. Quando eles viram o rosto dele como o rosto de um anjo, ele levantou os olhos para o céu e disse, veja os céus abertos. As pedras começaram a cair. Veja os céus abertos e o Filho do Homem à destra da majestade. Aí eles tamparam os ouvidos para não ouvir mais o que ele falava. Mas quem foi atirar pedra
Não tinha como tampar o ouvido. Se tampasse o ouvido com as duas mãos, não tinha como jogar uma pedra. E eles ouviram o que ele disse nas últimas palavras: Senhor, não lhes impute este pecado. Quando desceu no rumo do chão, bateu o joelho que ia cair e disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Não tinha ai, não tinha ui, não tinha grito de dor, não tinha nada. Que coisa. Vamos ficar de pé. Então, um dos elementos que causou o maior prejuízo para a igreja de Goiânia e para o pastor Joaquim Gonçalves, hoje está tão importante, tão empolgado, que diz que a sede do movimento deles é em São Paulo. Não sei do que eles estão crendo, porque eles estão lutando para provar que o irmão Branham não era profeta, não era verdadeiro profeta, então deve estar lutando para provar que o irmão Branham era falso profeta. E nós não temos que provar para incrédulo nenhum que o irmão Branham é verdadeiro profeta. Nós temos que provar, cada um de nós, para nós mesmos, que nós cremos que o irmão Branham é verdadeiro profeta. E no fim, quando se cumprir o que ele falou a respeito dos crentes, desta mensagem, dos verdadeiros crentes, aí nós vamos saber quem era que era o verdadeiro profeta mesmo ou não. O mundo também vai ficar sabendo. Deus nosso. Moisés lutou com Balaão. Jeremias lutou com Ananias. Jesus teve um Judas no seu caminho para se opor na sua vida terrena aqui na terra. Os apóstolos tiveram Herodes, tiveram tanta gente para se opor a eles. E os cristãos da última era tem Balaãos modernos, tem Ananias modernos, tem inúmeros Pilatos e Herodes, tudo contra esta mensagem, Senhor. Mas o nosso pedido, humildemente, nesta manhã, é que quanto mais poderes se levantarem contra a mensagem, mais o Espírito Santo confirme esta mensagem no nosso coração, Senhor. Dá-nos a graça para te obedecer. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos Louvas Ronald, em Padre Bernardo, Poliana Ferreira em Anapu, Wilson e família em Pacajá, irmã Nalva e irmã Cleusa no Surubim, Enoque e família no Gelado, Igreja de Tucuruí e Breu Branco, irmãos na casa do irmão Gilson, quilômetro 140, norte, Dilene Cardoso, Janete e família. Vamos dizer: Deus abençoe. E aqueles que não notificaram também, que porventura estejam junto conosco, Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro e até às 18h30, se o Senhor nos permitir.